É muito bom a gente parar nessas épocas para nos lembrarmos do significado do que a gente comemora no Natal. É muito bom a gente parar para pensar no significado dessa data, que é uma das mais importantes do calendário cristão. E, pensando nisso, eu queria te chamar a tirar agora o seu foco, a sua atenção das luzes que estão acesas pelas ruas por aí, tirar o seu foco, a sua atenção da ceia que vai acontecer daqui a pouco, assim espero, tirar o seu foco, a sua atenção da correria que fez você chegar até aqui. Tenho certeza que você correu para se arrumar, para colocar a sua melhor roupa, passar o seu melhor perfume, tomar aquele banho demorado. Tenho certeza que você pode ter chegado aqui esbaforido, porque você correu bastante. Quero tirar o seu foco de tudo isso, porque foco é uma palavra muito interessante. A gente vive num tempo de pandemia, mas não é a pandemia do Covid-19 que eu estou falando. Não é essa pandemia que parou a gente nesses 2 últimos anos. Eu estou falando sobre uma outra pandemia, a pandemia da falta de foco, a pandemia da desatenção. Os psicólogos que estão aqui não vão me deixar mentir, que a gente vive numa das gerações mais desfocadas e com mais problemas e déficits de atenção. Existe até um transtorno com esse nome, transtorno do déficit de atenção, TDAH. Existe hiperatividade também junto, né? O H é do hiperatividade. Existe tanta gente nos nossos dias que padece por falta de foco. E a juventude, sobretudo, que está assediada aí por várias e várias redes sociais ao mesmo tempo, e quer dar conta de tudo ao mesmo tempo, é assediado por essa falta de foco. Mas é interessante que falta de foco se relaciona com o Evangelho, se relaciona com a história do Natal de uma maneira muito simples. O Evangelho vem para trazer os nossos olhos para o foco de novo. E se os seus olhos chegaram aqui hoje desfocados, a minha oração é que, no nome de Jesus, à medida que você ouve essas canções, ouve essa mensagem do Natal contada de uma forma tão singela, que até as crianças podem entender. Eu espero que, no nome de Jesus, a mensagem do Natal entre no seu coração e traga você de volta para o foco. E é interessante falar de foco no final de ano, porque geralmente é o tempo que a gente para meditar, mas nos últimos anos eu não tenho visto as pessoas pararem para pensar na vida e para meditar a respeito da vida. Na verdade, as festas de final de ano, que deveriam ser esse tempo para reflexão, se tornaram motivo para mais correria, mais falta de foco. Você fica pensando se você desligou o forno e que estava preparando aquele Chester assado, e você está aqui pensando nas pessoas que vão começar a chegar na sua casa daqui a pouco e que você deixou uma loucinha suja no meio da pia. Você fica pensando num monte de coisa e o seu foco já foi. Quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, eu vou ler os versículos de 1 a 7, para chamar a sua atenção e chamar o seu foco de volta. Para 2 lições muito importantes que o Natal, e sobretudo o Natal contado por Lucas, traz para a gente, chama a gente para o foco. Lucas capítulo 2, versículos de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim, se você não conseguiu abrir a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estrebaria. Irmãos, na palavra de Deus existem 2 narrativas a respeito do nascimento de Jesus. A narrativa segundo Mateus, a narrativa segundo Lucas, que é essa que a gente acabou de ler.
Marcos não conta do nascimento de Jesus e João escolhe escrever um poema sobre a encarnação do Verbo em vez de contar uma história como Lucas nos contou, uma narrativa. Quando eu olho para essa narrativa, para essa história do Natal contada por Lucas, eu percebo que Lucas quer, ao contar a história do Natal, o comecinho do Evangelho, ele quer que a gente volte o nosso foco para a soberania de Deus. A primeira coisa para a qual Lucas aponta e quer que a gente preste muita atenção é num Deus soberano, que tem o controle da história. Aqui, o texto começa contando que, naqueles dias, nos dias em que Quirino era governador da Síria, em que César Augusto governava o Império Romano, o grande Império Romano, houve um censo. E se você morasse na Judéia, na Galiléia, em Israel naquela época, você teria muito medo de censos, porque se você voltar algumas páginas na história, você vai ver que Davi, certa vez, tentou fazer um censo no meio do povo de Deus. E Deus não queria que Davi recenseasse o povo, contasse quantos guerreiros ele tinha. E por conta da desobediência de Davi, uma peste acometeu o exército de Israel e eles morreram. Mas agora, esse exército, esse governante, o César Augusto, que governava sobre todo o grande Império Romano, e a Judéia era uma província lá longe, o César Augusto mandou que um censo fosse feito novamente. Lá na história, no passado, o censo de Davi foi desastroso, e a gente sabe no que deu esse censo. Magos do Oriente vinham, passaram, visitaram Herodes, achando que no Palácio Real viria nascer um rei, mas não era naquele Palácio Real que um rei estava nascendo. Aqueles sábios do Oriente disseram, olha, alguma coisa vai acontecer, porque a gente viu nas estrelas, e para a gente as estrelas não mentem, um rei há de nascer. Herodes ficou muito preocupado, como a gente viu agora aqui na apresentação, e Herodes mandou que matassem todos os bebezinhos abaixo de 2 anos naquela época. E a gente olha no meio dessa história de tragédias, a gente olha no meio dessa história de fuga, porque depois que Maria e José são avisados de que Herodes estava atrás dos bebês e queriam matar todos os bebês, Maria e José precisaram fugir com Jesus para o Egito. A gente vê que mesmo em meio a tanta tragédia, a tanta desgraça, Deus não perde o controle da história. Deus não perde o controle da história, colocando inclusive reis contrários àquilo que o povo dele acreditava. Eu sei que muita gente já está preocupada com as eleições do ano que vem. Quem é que vai ocupar o trono do Brasil? Eu quero dizer uma coisa para você, independente de quem ocupar a cadeira do chefe do executivo no nosso país, existe um Deus que é soberano e que controla a história. Independente dos erros que os nossos governantes cometem, o Senhor continua com controle na história. Aqui a gente tem a história de um governante desastroso, Herodes. A gente tem a história de outro governante desastroso, o César Augusto, que era muito bom administrador, fez com que o Império Romano conquistasse muitas edificações, estradas construídas por todos os lados, mas ele não tinha o coração em Deus, ele perseguia o povo de Deus. Ele não dava ao povo de Deus a autonomia necessária para que eles vivessem a vida deles. Independente de quem ocupe tronos nesse mundo, Deus não perde o controle da história. Independente da maldade humana, independente dos acontecimentos na história mundial, talvez você olhe e ainda sinta medo de variantes do coronavírus, de outros vírus gripais que têm surgido, e enche o seu coração de medo, de pavor. A grande mensagem do Natal para mim e para você é a mensagem que nos versículos seguintes de Lucas a gente não leu, mas se você continuar lendo o capítulo 2, você vai ver que independente do rumo que a história tome, a história não está sem freios. A história tem um Deus poderoso no céu comandando-a e guiando-a. E embora muitas vezes Deus não pare a maldade humana, esse Deus que olha para esse mundo caído, cheio de pecado, cheio de maldade, e esse Deus ainda olha para esse mundo.
E o Deus que um dia veio como um menino, como um bebê, para trazer paz, para trazer justiça, para trazer retidão e para salvar a humanidade que quer se apegar a Deus, é o Deus. A gente vê a cena apenas de Maria, José, Jesus, os animais, os anjos. Alguns presépios ousam mais, né? Colocam os 3 reis magos, os pastores. Mas é interessante a gente lembrar que Lucas chama a gente para voltar o nosso foco para a manjedoura, e que na manjedoura, que estava nesse lugar, provavelmente tinha gente de muitos lugares, viajantes cansados das suas jornadas, que estavam por ali e acharam curioso aquele casal jovem, aquele casal inexperiente, ter um bebê ali naquele lugar impróprio. Quando Lucas chama a gente para olhar para a manjedoura, ele chama a gente para ver que o rei que nasceu naquela noite era um rei humilde. Era um rei humilde. Ele faz questão de pontuar para a gente que Maria e José se hospedaram naquele lugar, num lugar impróprio, junto com os animais, porque não havia lugar. E é interessante a gente pensar sobre lugar, porque Jesus nasce em Belém, da Judéia. As coisas naquela época aconteciam de verdade em Roma, capital do império. Mas se você fosse um judeu que não morava em Roma, talvez esperasse que alguma coisa acontecesse na cidade santa, Jerusalém. Muitos esperariam que um líder revolucionário viria de lá, de Jerusalém. Mas não é em Roma, não é em Jerusalém que as coisas acontecem. É numa cidadezinha humilde demais para figurar entre as importantes de Judá. É naquela cidade que Jesus nasce. Não apenas uma cidade humilde Jesus nasce também nesse lugar humilde. O único lugar que os recebeu. Provavelmente Maria e José bateram a porta de algum parente. José era de lá. E não encontraram lugar porque os parentes já tinham enchido toda a casa. Falei, vai ter que procurar a casa de outro parente. Aquele era o único lugar que eles encontraram. E foi ali que Jesus nasceu. O rei humilde nasceu numa cidade humilde, num espaço humilde, e ele foi colocado num lugar humilde. Você percebe que do foco maior, Lucas está cada vez mais reduzindo o nosso foco. Quando você dá um zoom no celular, de uma imagem geral, você pega, às vezes, na rede social e faz assim com o seu dedo para você chegar bem perto. Lucas sai de Roma, começa lá com César Augusto, vai para Herodes, depois desce para Belém da Judéia, depois desce para Estrebaria, e 3 vezes ele fala sobre a manjedoura. Você já deve ter passado pela experiência de sair do trabalho às 6 horas da tarde, ir para o ponto de ônibus, esperar o ônibus para ir para a sua casa. E ainda mais nessa época deve ser uma beleza, né? Você vai chegando perto do ponto de ônibus e você vê que já tem uma aglomeração formada ali. E você vai chegando mais perto, você vê que vai chegando mais gente na fila, você não sabe mais se é um grupo de gente ou se é uma fila direito. E aí, quando você finalmente consegue entrar na fila, passa o primeiro ônibus, você vê, não é o seu. Passa o segundo ônibus, ele nem para no ponto porque ele está lotado demais para te receber. Vem o terceiro ônibus, lá longe. Só que ele está meio cheio. Você faz cálculo na sua cabeça se você vai conseguir entrar naquele ônibus. Só eu que já passei por isso na vida? Você faz cálculo para ver se vai dar para você entrar naquele ônibus. E você vê que tá bem apertado, mas dá para você entrar. E aí, quando você consegue finalmente entrar, você fala, olha, tá meio calor aqui, nem sempre está cheiroso, né? O ônibus às 6 horas da tarde, mas pelo menos eu vou conseguir ir para casa. O alívio toma conta de você. Foi o alívio que tomou conta de Maria e José ao verem a cidade lotada, ao acharem que não teriam espaço para eles ali. Mas o espaço que tinha foi o espaço que eles tomaram e foi o espaço que Jesus nasceu. Pastor, por que você está falando sobre ônibus e sobre espaços? O Salvador do mundo, Cristo, ainda hoje passa pela humanidade, e a história dele é relembrada todos os anos, e talvez você tenha visto alguma referência num presépio, às vezes na TV, que cantaram uma música cristã a respeito de Jesus, do nascimento de Jesus, mas ainda hoje, o Filho de Deus, o Rei do Universo,
continua a passar pela humanidade a fim de ser notado. E ele não procura os grandes palácios, não procura as grandes cidades, mas ele procura lugares humildes. Ele procura um lugarzinho naquele ônibus apertado. Ele procura um lugarzinho na bagunça que está o seu coração hoje. E a grande pergunta que o foco do Natal, que é o foco do Natal é, existe lugar para Ele dentro de você? Ou seu coração está tomado demais pelas luzes, pelas suas paixões, ou seu coração está tomado demais por desejos de metas, sonhos, realizações, coisas que você tem que fazer daqui a pouco, coisas que você tem que fazer ano que vem, porque a sua cabeça já está lá no ano que vem. Existe lugar, existe espaço na sua mente, no seu coração, para o bebezinho humilde que quer nascer em você? Existe espaço hoje, no meio da sua bagunça, mas você fala, pastor, você não sabe como está aqui. Está fedendo, pastor, se olhar para mim só tem podridão. Ele nasceu num curral, rodeado de animais, viajantes sujos, que provavelmente tinha boca suja também. Era gente que não ficava nos melhores lugares, era gente simples, gente rude às vezes. O Salvador do mundo continua buscando um lugar em você, em gente simples, em gente rude, em gente humilde, em gente suja, porque foi assim que ele me encontrou. A grande pergunta do Natal é, existe lugar para ele dentro de você? Nós precisamos voltar o nosso foco para um Deus que é soberano, que mesmo na nossa desgraça, mesmo no nosso pecado, mesmo nas nossas limitações, ainda assim resolveu se encarnar por meio do seu Filho para nos salvar. A gente precisa voltar o nosso foco para o Jesus, que é um rei sim, mas um rei humilde que não escolhe melhores lugares, ele fica onde cabe ele. Eu quero chamar a sua atenção para você, se você está preocupado, está preocupada com alguma outra coisa, volta o seu foco para ele. Elimina do seu coração, talvez joga para o cantinho aquela bagagem, aquele fardo que está pesando em você há anos, a falta de perdão, a falta de reconciliação com alguém da sua família, empurra para fora e deixa o Deus soberano entrar nesse cantinho seu e mudar as coisas de lugar e nascer dentro de você e reinar em você. Que o foco do seu coração não seja a bagunça ao redor, mas que o foco do seu coração seja a manjedoura. E se o foco do seu coração for o Cristo que nasceu na manjedoura, será também o Cristo que morreu numa cruz para redimir, para arrumar a sua bagunça hoje. Se você precisa desesperadamente de experimentar de um Deus que é soberano, se você precisa desesperadamente experimentar de um Deus que quer pôr ordem na sua bagunça e nascer em você, que no nome de Jesus, nesse Natal, você não deixe nada tirar o seu foco, a sua atenção da manjedoura. Porque a manjedoura nos leva, nos conduz até a cruz. Que no nome de Jesus, nesse Natal, você receba colírio do céu para que os seus olhos sejam lavados. Você receba as lentes multifocais do Evangelho para que você seja curado de toda a miopia que hoje impede você de enxergar e focar no Cristo que nasceu como um bebê, que virá um dia como rei e juiz, para nos levar para Ele mesmo e para julgar toda a maldade desse mundo. Que Deus te abençoe e que você experimente do governo e do amor desse Jesus, desse bebê, que é o foco do Natal, que é o foco das nossas vidas. Em nome de Jesus.